Irmãos, convido a todos que possam abrir as suas Bíblias para o Salmo de número 46. O pastor Fábio mencionou que nós temos passado dias difíceis, e realmente não são somente dias difíceis, nós estamos passando anos difíceis. Todos ficamos surpresos com a pandemia, mexeu com toda a estrutura, não somente da igreja, mas do mundo, e nós tivemos que contemplar e ver coisas que nós não estávamos esperando, como mortes, como doenças, como fechamento de igreja, e isso deixou os nossos dias difíceis e os nossos dias agitados, trouxe em muitos até mesmo grande ansiedade e agitação. Ontem, em uma das aulas de sistemática, o pastor Almir mencionou que foi feito um levantamento que nesse tempo de pandemia aumentaram-se os divórcios, a ansiedade, e a família acabou sendo abalada neste contexto que estamos vivendo. Realmente não estamos vivendo dias fáceis. Há problemas como ideologia de gênero, há problemas como aquilo que podemos pregar até mesmo nas nossas igrejas. Então os nossos dias têm sido literalmente dias difíceis. Mas nessa noite eu gostaria de meditar juntamente com os amados irmãos o seguinte título: Deus é o nosso refúgio no meio de dias difíceis que temos passado. Para isso nós meditaremos no Salmo 46. Então nós leremos todo o Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejam e a sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despadece a lança e queima os carros no fogo. Aquete-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos mais uma vez clamar ao nosso Deus que Ele possa nos dirigir essa noite. Pai querido, nós te rogamos, ó Deus, nesse instante que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Usa, Pai, o Teu Santo Espírito para nos corrigir, para nos exortar e também para nos consolar. Nós te rogamos, ó Pai, as Tuas bênçãos, que somente o Teu Espírito, através da Tua palavra, fale conosco. Pai, faça que os nossos corações se aquietem e que nós consigamos meditar e ser consolados e também transformados pela Tua palavra. É isso que nós oramos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vê só um pouco dessa água aqui. Irmãos, alguns estudiosos vão dizer que este salmo é o salmo que inspirou Martim Lutero na composição do hino Castelo Forte, conhecido como 323 do cantor cristão. Este salmo ele foi escrito pelos filhos de Coré, ou Corá, a melhor pronúncia. Eles eram levitas. O Salmo 46 ele vai tratar de um cântico de encorajamento, uma adoração em comunidade, sendo cantado em voz de soprano. Os irmãos aqui, como tem um coral, sabem o que é a voz de soprano, aquela voz mais alta que enfatiza em alguns refrões e algumas partes da melodia. Então, esse salmo era para ser cantado em alta voz, com voz de soprano, para que essas vozes agudas enfatizassem em determinados momentos algumas coisas que nosso Deus tem feito. Então esse salmo celebra as vitórias de Deus com o seu povo, através do seu povo. As circunstâncias históricas que jazem por trás da composição desse salmo não podem ser estabelecidas com precisão. Jerusalém tem sido atacada e Deus tem interferido em favor do seu povo e dispersado os inimigos. Talvez o contexto aqui possa ser descrito em 2 Crônicas, capítulo 20, onde aparece Deus assim, ali, os inimigos e Deus assim,
vencendo os inimigos e mostrando o seu poder sobre o povo. Então, quando se levanta ali os moabitas e os amonitas, insultando contra, no caso ali, Josafá, eles então montam um cerco ali, apresenta-se a queixa perante o rei Josafá fica amedrontado, com medo, apavorado, e lá em Crônicas, no capítulo 20, vai dizer que ele, com medo, buscou ao Senhor, e ali ele vai levar todo Israel, toda a casa do Senhor ali, a orar e jejuar. E no verso 15, lá no capítulo 20, vai dizer que naquele tempo o povo foi encorajado por Jaziel: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Então eles são confrontados, a resposta que eles recebem do Senhor vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar apavorados com esse exército enorme, mas essa luta essa batalha não é de vocês, essa batalha vocês não lutarão, mas essa batalha é do Senhor. Então este provavelmente pode ser um dos contextos deste salmo. Um outro também que pode ser mencionado aqui é o contexto onde que a Síria, no tempo do rei Ezequias ali, ele cerca toda a cidade. Então o rei Ezequias ele fica apavorado. Nós podemos ver isso em 2 Reis, dos capítulos 18 e 19. E o contexto é que Jerusalém ela estava cercada pelo exército assírio, e o poder de guerra deles era infinitamente maior do que de Jerusalém, maior do que eles poderiam e esperavam por inimigo. Eles chegaram apavorando, amedrontando todo o povo, trazendo temor, medo ao povo, a ponto que um dos comandantes responsáveis por atender a demanda e levar a mensagem ao rei, pede para que eles falassem em aramaico, para que o povo não entendesse, porque eles estavam trazendo um medo tão grande ao povo, que o povo estava com medo, o povo estava desesperado. Então ele age dessa maneira, mas a resposta que ele tem nós vamos falar em hebraico, porque nós queremos que todo o povo escute, nós queremos que todo o povo saiba que o Deus de vocês, o Deus no qual vocês estão servindo, não podem sequer pelejar contra nós. E eles vão além: se vocês buscarem lá no Egito também eles não podem, eles sequer têm pessoas equivalentes para montarem nossos cavalos. Então eles trazem uma ameaça, trazem um medo a Israel. Ali Ezequias fica apavorado, e a atitude de Ezequias, quando ele ouve isso, ele rasga suas vestes, ele também convoca o povo a jejuar, ele convoca o povo a clamar por socorro, e a resposta que ele tem, vinda do profeta Isaías, vocês não precisam ter medo, eu lutarei por vocês. Vocês não precisam ficar apavorados, vocês não precisam ficar com medos, que eles não vão tomar esse império de vocês, eles não vão tomar essa terra, eles não vão possuir, eles não vão invadir aqui, eu vou lutar por vocês. E o contexto que nós temos ali pode ser resumida, que naquela noite, o anjo do Senhor matou 185 mil homens, o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. E os que sobreviveram, os que viram toda essa ruína, eles ficaram com tanto medo que voltaram. E quando chegou lá, o relato narrativo que nós temos é que o rei da Síria, ele foi ferido pelo seu próprio filho, não conseguiu. Então este provavelmente pode ter sido o contexto deste salmo. Isso era muito comum naquela época, Deus mostrando o livramento, Deus mostrando que Ele era pelo seu povo. Então nós temos aqui um cântico de adoração em que os filhos de Coré ou Corá compuseram este salmo de confiança a Deus. Aqui o salmista canta vitória alcançada pelo Senhor, um Deus onipotente, um Deus que luta pelo seu povo, um Deus que está reinando sobre todos. E este salmo era para ser cantado sempre pelo povo. Este salmo particularmente deveria ser cantado quando as pessoas tivessem sido cercadas pelos seus inimigos, e eles lembrassem que Deus tem livrado o seu povo da mão dos inimigos, historicamente e também dia após dia. Então este salmo, ele tem como esse título, Deus, Ele é o nosso refúgio. Então aqui o salmista está nos mostrando, e ele quer evidenciar isso para o seu povo, dizendo, o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então nós temos isso, este é o contexto do Salmo 46, que tem como esse destaque
Deus sendo o nosso refúgio. E ele vai usar 3 estrofes aqui para destacar, para enfatizar que ele é poderoso, que ele deve ser confiado, porque dele vem-se o socorro e dele também vem a proteção. Então, o salmista aqui vai usar 3 estrofes para nos declarar isso. E na primeira estrofe ele vai nos evidenciar e vai nos mostrar ao povo quem Deus é. Note comigo nos versos de 1 a 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no meio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejam e a sua fúria os montes estremeçam. O tema favorito de muitos salmos é o fato de Deus ser refúgio do seu povo. Nós podemos ver isso nos Salmos 61, 62, 71 e 142. As palavras refúgio e força são usadas com bastante frequência e sempre ela vem com uma conjunção, sempre ela vem com algo para destacar o caráter de Deus. E vai mostrar que este Deus, ele não somente tem um caráter maravilhoso, mas ele também tem ações maravilhosas em favor do seu povo. Aqui o salmista ele começa com uma expressão no sentido geral. Antes dele começar a falar do livramento mais específico, ele começa estabelecendo que Deus é suficientemente poderoso para proteger o seu povo. Ele começa mostrando e destacando o quão poderoso Deus é. Ele começa do geral e vai levar o povo aí para o particular. Então ele destaca, ele mostra que Deus é poderoso, que Deus ele tem um poder infinito, que Ele está acima de tudo, que não há nada que Ele não possa estar que não é nada que é superior a Ele. Todas as coisas são inferiores a Ele. Então ele quer mostrar o poder de Deus. O salmista aqui ele está destacando do geral para o particular que Deus ele é poderoso para livrar e proteger o povo, que Ele é uma base sólida de esperança. O salmista quer exaltar o poder e a benevolência de Deus para com o povo, e bem como mostrar quão pronto Deus está a oferecer a assistência para que no tempo de suas adversidades não olhem para todos os lados procurando refúgio, mas lembre-se que eles precisam estar unicamente confiando na proteção de Deus, porque Deus é esse refúgio. Então, a visão que o salmista quer nos mostrar aqui é que Deus, Ele é poderoso, e Ele no tempo certo, Ele vai proteger o seu povo, Ele vai trazer a esperança ao seu povo, Ele vai livrar o seu povo, e Ele vai usar isso para mostrar aos seus autores que pode confiar nele. E a primeira maneira que ele mostra isso, ele vai comparar Deus como uma fortaleza. O salmista compara Deus com as cidades que serviam de refúgio. Essas cidades eram fortemente fortalecidas como muralhas, com um preparo militar excelente, sendo praticamente impossível de serem destruídas. Essas cidades refugiavam pessoas que procuravam paz e segurança durante a guerra. A pessoa que ali estava refugiada poderia encontrar proteção, abrigo e cuidado. Note que ele está querendo mostrar ao povo que ele é poderoso, que Deus ele é alguém que não precisa de comandos, não precisa ser sujeito a ninguém. Mas ele mostra que Deus ele está acima de tudo e que ele é como uma cidade, ele é uma fortaleza. Então o salmista aqui está dizendo, o contexto aqui é de guerra. Vocês viram que nós estamos cercados? Vocês perceberam que a cidade aqui é uma cidade difícil de ser invadida? Então lembre-se que Deus é como uma cidade, Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então ele está comparando aqui Deus, ele está comparando os feitos de Deus como uma cidade poderosa, que não pode ser invadida, que nem os melhores soldados, que nem os melhores guerreiros poderiam invadir aquela cidade. Talvez isso para nós não soa muito bem, porque nós não entendemos o contexto. Mas quando nós olhamos aqueles filmes de guerras, nós podemos observar que para você entrar em uma cidade era extremamente difícil. Algumas cidades eram impossíveis porque tinha um poder de exército muito grande. Um filme que é bem interessante, não sei se os irmãos já viram, que é Troia.
Ali relata que para eles conquistarem uma terra, eles usam de uma sabotagem, onde que eles colocam todo mundo dentro de um cavalo, e esse cavalo é levado no meio do palácio, ali no meio da cidade, e depois no meio da madrugada, quando todos estavam dormindo, ali os inimigos entram e acabam com a cidade. Isso nos mostra da mesma maneira como era a cidade de refúgio. Estava em guerra, mas na cidade de refúgio tinha paz, tinha proteção, tinha o socorro necessário. Ali havia cuidado, era algo quase praticamente impossível de se entrar. E o salmista está nos mostrando, de tal forma como uma fortaleza é protegida, da mesma maneira é Deus. Deus, Ele é o nosso socorro, bem presente nas tribulações para o seu povo. Isso significa que Deus é um abrigo, é uma rocha, é um refúgio, é um baluarte, uma torre alta, é uma fortaleza. É impossível, a ideia que o salmista está dizendo aqui, é impossível de ser abalada, é impossível de ser destruída, é impossível sequer você balançar e tentar arrancar os seus alicerces, porque ela está findada numa rocha, é uma fortaleza. Por isso, nós precisamos entender o que ele está dizendo ao povo, nós precisamos confiar, nós precisamos depositar a nossa esperança nesse Deus, porque este Deus, Ele é poderoso para cuidar de nós, Ele é poderoso para nos trazer o refúgio, Ele é poderoso para, no meio das tempestades, ser o nosso abrigo e nosso refúgio. Deus é um refúgio confiável para o seu povo, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando nós olhamos na história de Israel, quando nós lemos principalmente o Antigo Testamento, nós observamos isso. Quando Israel estava em ruína, quando Israel não tinha solução, Deus ia e agia no meio do seu povo. O maior exemplo que nós temos, e isso é destacado por anos, até hoje nós ficamos maravilhados com esse feito, quando Deus manda o seu povo sair do Egito através de Moisés, usado ali juntamente com Arão, e eles ali estão na batalha para chegar até Deus e adorar, e ali Faraó está impedindo eles, e passa todas as pragas, mas algo que para mim é marcante chega um ponto que eles estão sendo perseguidos pelos egípcios, eles estão diante de um monte que não tem para onde correr, e do outro lado está o mar, e não há o que fazer, porque se eles voltarem para trás, o inimigo está vindo em direção deles. Então Deus, Ele age no meio do seu povo, Ele mostra para o seu povo que Ele é poderoso e que não existe nenhum faraó que pode impedir os seus planos, e ali então o povo passa seco no meio daquele mar vermelho. E isso mostra como Deus, Ele tem cuidado do seu povo, e Deus, como Ele é socorro bem presente nas tribulações, Ele é refúgio, Ele é como uma cidade de refúgio. Então o salmista, ele está destacando isso, sempre podemos encontrar refúgio em Deus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejam, a sua fúria e os montes estremeçam. Portanto, aqui introduz a inferência ou a conclusão de quem é Deus. Aqueles que confiam em Deus, sabem quem Deus é, e não temerão, isto é, aqueles que confiam em Deus, não temerá, não ficará assustado, apavorado, nem entrarão em pânico, estão extremamente confiantes na provisão e no poder que Deus exerce sobre o seu povo. Porque eles sabem que, por mais que as situações difíceis venham a aparecer, por mais que essas situações difíceis tragam pânico e são assustadoras e podem nos deixar apavorados, o salmista está nos mostrando que Deus, Ele é o nosso socorro nas tribulações. Deus está sempre pronto para livrar-nos e também está pronto, bem armado, para poder vencer o nosso inimigo, ou vencer o inimigo do povo naquela época. Ele mostra nesse fato que a verdadeira e legítima prova de nossa esperança consiste nisso, que quanto as coisas ficam um tanto confusas, quanto o céu parece como que vira abaixo, as coisas começam a ficar violentas, quando a terra parece que se move de um lugar para outro e as montanhas são arrancadas dos seus próprios fundamentos, não continuaremos a perseverar e manter a calma e a tranquilidade no coração, porque o nosso Deus é refúgio e nada temeremos. É isso que o salmista está nos dizendo, que quando tudo
vai de mal a pior, quando tudo parece que não há como ficar pior e fica, Ele está dizendo: vocês não precisam ficar apavorados nem assustados, porque o Deus de vocês é o Deus de refúgio. Não precisam temer, não precisam ficar apavorados. Irmãos, é tão interessante que alguns anos atrás, ainda quando eu estudava, quando criança, talvez da idade do Pedro Paulo, um pouco maior, eu estudava num colégio ali no bairro Leblon, no Rotary, e certa vez o colégio ligou à casa dos pais, pedindo para que os pais buscassem os seus filhos rapidamente, porque o céu tinha ficado preto e estava previsto uma grande tempestade em Uberaba, sendo possível de locomoção. Naquele momento, as mães e os pais foram buscar os seus filhos. O salmista está nos dizendo: ainda que estas coisas aconteçam, o sobrenatural venha, trazendo-nos pânico, que coisas impossíveis de acontecer, como uma montanha se mudando de lugar, ainda assim, nós podemos manter a calma e a tranquilidade, porque o nosso Deus é o Deus de refúgio. Contudo, quando o poeta nos diz não temeremos, ele não deve ser aqui interpretado a dizer que a mente dos santos está isenta de toda e qualquer solicitude ou medo, como se a mesma fosse destruída de emoções, pois a grande diferença entre insensibilidade e a confiança procedente da fé. Ele apenas mostra que tudo quanto porventura lhe ocorra jamais pode nos trazer o medo, mas o contrário, reunirão forças o suficiente e coragem para banir todo o medo, porque o nosso Deus, o salmista está destacando, é um Deus que é um refúgio e uma fortaleza. O salmista destaca essa verdade com maior ênfase no próximo verso, como, ainda que, fazendo um contraste. Note, ainda que desastres naturais aconteçam, a terra se transtorne e os montes se abalam no meio dos mares, ainda que a terra se treme ou mude, a ideia mesmo que algo aqui sólido, que é a terra, venha abrir-se ou mudar-se de lugar, quando tudo está desmoronando em nosso redor, ainda que isso aconteça, Deus permanece fiel, sendo um refúgio bem presente. Note, o salmista aqui está dizendo: terremoto pode vir, pode abrir a terra, pode fazer com que as casas, que as coisas mais firmes, como os montes, sejam engolidas. Ainda que isso aconteça, que é algo que normalmente nós não estamos habituados a ver, embora aconteça de vez em quando, mas normalmente isso não acontece. Mas se porventura isso acontecer, ele está dizendo: mantenha calma. Deus permanece fiel, sendo um refúgio bem presente. Ainda que o inesperado aconteça, ainda que as águas tumultem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Ainda que o temido ocorra, a ideia é que ao chegar o momento de pânico, por exemplo, como um tsunami, algo que o Brasil não está acostumado a ver, mas recentemente nós tivemos, se não me engano foi em Santa Catarina, Florianópolis, mas foi no sul, ali algo que mexeu com a população ficou apavorada com aqueles ventos. Mesmo que isso venha acontecer, mesmo que isso chegue até nós, o salmista está nos dizendo, o salmista está falando, ainda que isso aconteça, lembre-se, Deus permanece fiel. Deus, Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente. Deus continua sendo a nossa fortaleza, portanto, nós não precisamos temer. Ainda que as águas do mar por sua veloz impetuosidade, abalem as suas próprias montanhas, mesmo em meio a esses terríveis tumultos, Deus continuará a desfrutar em nós de conforto e paz, satisfação com seus pequenos mananciais. É isso que o salmista está nos dizendo. O salmista está dizendo: o mundo pode estar desmoronando ao seu redor, mas Deus, Ele é o nosso refúgio. Diferente dos governadores, diferente dos governantes, diferente dos principais governantes do mundo, que em meio a uma situação difícil, eles se apavoram, como foi o Covid-19, quando veio a pandemia, todos desesperados, sem saber o que fazer. Então, procurando soluções nas ciências, procurando soluções em tentar trancar o povo, e mesmo tendo essas determinações, eles não conseguiram brecar essa doença. Da mesma forma que eles ficam apavorados, o salmista está dizendo: Deus, Ele não se apavora, Ele está tranquilo, com paz.
E por isso nós precisamos descansar. Por isso nós precisamos confiar nele, porque ele permanece fiel. Ele é o nosso socorro bem presente. O que o salmista está expressando é que o inesperado pode chegar, trazendo pânico e desespero, mas ele não se desesperará, nem entrará em pânico, pois Deus é o refúgio e fortaleza, sendo o socorro bem presente. Portanto, ele não se desesperará, pois ele sabe quem Deus é. Não importa quais são as ameaças que nos rodeiam, quais são as ameaças que cercam o nosso coração, Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente. Não importa qual seja a dificuldade que estamos atravessando, não importa qual seja o problema, o texto nos diz que nosso Deus é o nosso refúgio, nós não precisamos temer. Então o salmista nessa primeira estrofe, ele apresenta quem Deus é. Agora ele mostrará onde Deus mora. Vamos ler do verso 4 ao verso 7. Diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa segunda sessão, o salmista vai nos mostrar que o nosso Deus é um Deus altíssimo. Isso significa que Deus é sublime, Ele é maior que todos os outros deuses. Quando nós lemos alguns salmos, quando nós olhamos e vemos aquilo que Deus é, nós ficamos maravilhados com o seu poder. Mas o salmista aqui, ele está querendo mostrar que Deus ele é superior, que Deus ele está num patamar onde que nós não podemos e nunca imaginemos chegar. Ele está mostrando Deus acima de tudo e de todos, até mesmo dos falsos deuses. É interessante que no relato de, se não me engano, de 1 Samuel, capítulo 5, dos versos de 1 a 5, ali onde que é mostrado que os filhos de Eli, quando estão ali guerreando contra os filisteus, eles pegam a arca do Senhor e levam a arca do Senhor pensando que poderiam vencer os filisteus ali por causa da arca do Senhor. Então ali eles começam a gritar e começam a bramar e começam a dizer que porque estão com a arca do Senhor, e de fato trazem medo aos filisteus, mas eles não correm em frente e vencem eles. Ali a arca do Senhor é levada e ela é colocada no templo de Dagon. E ali no texto vai nos dizer que quando ela é colocada no meio da noite, ela cai no chão. E não somente isso, ao amanhecer eles pegam, levantam ela, colocam ali e pensam, isso foi algo que aconteceu do nada, pode ter sido um vento, alguma coisa que aconteceu e o Dagon caiu. Mas no dia seguinte, o relato do texto nos mostra que além dela cair, agora de bruços, os seus braços foram arrancados. E o texto vai falar que os sacerdotes de Dagon ficaram apavorados, ficaram com medo e sequer quiseram pisar nas soleiras da porta. Aquele texto nós podemos ver o quanto Deus ele é poderoso, quanto Deus ele é superior aos outros deuses. E o salmista está nos mostrando isso, que não importa, vocês não precisam se preocupar com os outros deuses, quem eles estão servindo, qual Deus eles estão servindo, se inclinando. Vocês precisam entender que o nosso Deus, o Deus no qual constituiu essa nação, o Deus no qual tornou este reino aqui um povo dele, este Deus ele é superior a tudo. Ele está acima, Ele é maior do que os outros deuses, Ele está acima de toda a sua criação, desde a imaginação humana. Ele é altíssimo, mesmo sendo altíssimo, superior a todos. Ele mora na cidade de refúgio, ou seja, Deus está nela, vivendo na cidade. O salmista está referindo e dizendo que na cidade de Jerusalém, esta é a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Embora o texto aqui não nos apresenta, não é descrita aqui a referência de Jerusalém, mas nós podemos observar nos relatos bíblicos do Antigo Testamento, que só tem uma cidade no Antigo Testamento que é chamada a cidade de Deus, e é exatamente Jerusalém. Em Jerusalém temos templo, arca, sacrifício e ministros, levitas e sacerdotes.
Ali, em Jerusalém, era onde Deus era adorado. Os sacrifícios eram prestados ali através dos sacerdotes. Ali Deus comunicava ao seu povo. Ali Deus recebia a adoração. Ali Deus estava presente. A ideia que nós podemos observar nisso é que Jeroboão, quando ele toma posse das 10 tribos, uma das coisas que ele impede é do seu povo subir à cidade de Jerusalém para ali adorá-lo. Por quê? Porque ele estava com medo de perder os seus reinos. E ele nos mostra que Deus, ele habitava ali no meio do seu povo. A ideia aqui, a cidade de Jerusalém. Porém, o salmista aqui tem em mente outra Jerusalém. Que ele vai citar: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Não havia rio em Jerusalém. Aqui os estudiosos vão entender que os filhos de Corá estavam fazendo uma combinação entre Jerusalém e o Éden. Essa colocação tem como objetivo de dizer que desde os primeiros dias, Deus habitava no meio do seu povo. Então eles pegam essa ideia de jardim e Jerusalém para mencionar, para dizer que desde o princípio, desde o início da criação, desde que o homem foi constituído sobre a terra, Deus está no meio do seu povo. Deus, ele comunica com o seu povo. Deus, ele fala com o seu povo. Então é essa a ideia que os estudiosos traz. Essa é a ideia que os estudiosos nos mostram aqui. E essa colocação tem como objetivo de nos mostrar que Deus, ele habita no meio do seu povo desde os primeiros dias, mas também aqui nos mostra, e nós podemos entender através desse verso, que este rio, o rio aqui que fala, é o rio da graça. Sendo o rio do favor de Deus, da misericórdia, este rio que enche os nossos corações de esperança, confiança em meio às tribulações da vida. É isso que o salmista está nos mostrando, que deste rio promove a vida, deste rio promove a graça de Deus, deste rio promove as misericórdias de Deus. É esta a ideia que o salmista está dizendo. Em nossos dias parece difícil entender esses versos, pois não sofremos com uma falta d'água, principalmente em nossa região. Uberaba é uma região bem abastada de rios, né? Nós temos aí Rio Uberaba, Rio Claro, Rio Grande. Então nós somos uma região bem servida de água. O máximo que nós enfrentamos é 1 ou 2 dias ficar sem água, ou talvez algumas semanas. Logo a nossa companhia, a companhia de água da cidade, resolve o problema e nós temos água em abundância. Mas naquele contexto, a água era extremamente valiosa, pois num contexto de guerra, se não houvesse água para manter a população, para manter os exércitos, logo a consequência seria a morte de todos. Porém, o salmista sabe que Deus era o seu rio, aquele que supre com a água da vida, é o que ele está nos dizendo. Jerusalém não tinha recursos com água, mas Jerusalém, o salmista está dizendo, ela não precisa de um recurso humano. Ela não precisa ser abastecida pelas águas naturais. Quem sustenta Jerusalém, quem sustenta a morada aqui é Deus. Ele está aqui sustentando o seu povo. Ele está suprindo, Ele está dando a vida ao seu povo. Embora nós vamos olhar na história, Jerusalém ela foi tomada. Mas Deus nunca deixou de trabalhar no seu povo. Deus nunca deixou de providenciar o recurso necessário para o seu povo. Embora o seu povo viveu períodos difíceis, como nós podemos ver nas guerras, onde que eles foram castigados e tivemos grandes holocaustos, mesmo assim, Deus nunca desamparou o seu povo. O que nós temos é uma nação constituída e um Deus que até hoje zela por aquela nação. Por mais que o mundo tente destruir aquela nação ela continua firme. Porque é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá vida, e o salmista tem isso em sua mente. Ele sabe que do Senhor é a providência da vida, do Senhor é a providência da graça e da misericórdia. O que o salmista está dizendo é que Deus quis habitar no nosso meio, jorrando a sua graça e misericórdia em favor do seu povo, desde os tempos antigos. Deus habita no meio do seu povo, e dele sai um rio que abençoa o seu povo, que alegra o seu povo, e as consequências são: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Embora ela foi abalada, mas ela ainda continua firme. Deus ajudará quem nela habita. Quantas vezes as pessoas, o mundo já tentou destruir a nação de Israel, mas ela continua firme, porque é Deus que Deus ajuda quem nela habita.
Deus destruirá os seus inimigos. Deus tem falado em meio a tumultos entre nações vizinhas. Note no verso 6. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando a sua voz é ouvida, os habitantes da terra tremem de pavor. A terra se dissolve é uma mera forma poética de dizer que o povo é terrificado, amedrontado, apavorado. Essa é a ideia que a poesia vem nos dizer. Que quando a voz do Senhor ressoa, quando a voz do Senhor é ouvida, ela traz pavor às nações vizinhas. Eles ficam apavorados, eles ficam amedrontados, porque eles sabem que essa voz é poderosa. A terra se move, diz o salmista, usando um termo que nela já usará para os montes. A NVI traz montes que caem, um contraste tão claro que a cidade de Deus não se move e nem cai. Quando a voz do Senhor se fala, Ele abala todos, mas a sua cidade, ali onde Ele habita, onde o seu povo está, não cai e nem se move. Deus faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. À luz desse fato, derivamos uma valiosa fonte de consolação. Quando o salmista diz, ainda que o mundo inteiro se enxurre e se levante contra nós e funda todas as coisas através da sua crescente demência, eles podem tornar-se uma inutilidade num instante. É isso que o salmista quer dizer. Tudo pode se levantar, tudo pode chegar de encontro a nós. Eles podem tentar nos destruir, mas com a voz do Senhor, eles tornam inútil. Eles são considerados como nada, simplesmente com a voz do Senhor. Porque o Senhor está manifestando, está a favor deles, e Deus se manifesta favorável a nós. A voz de Deus, sem dúvida, significa sua vontade, o seu mandamento. O salmista, porém, com essa expressão, parece estar de olho nas promessas de Deus, por meio das quais ele tem declarado que será guardião e defensor do seu povo. É isso que nós olhamos na história. Quando Deus ele está à frente, lutando pelo seu povo, Ele não simplesmente está lutando por acaso, mas Ele sabe que aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse aos patriarcas, Ele vai cumprir. No máximo, o bramido das nações abalam outros reinos, mas a voz de Deus dissolve a terra. Apenas com uma palavra Ele matou o exército assírio. Numa única noite saiu o anjo do Senhor e feriu 185 mil soldados assírios. Se a passagem for considerada como a segunda a Crônicas capítulo 20, é melhor ainda, porque ali não vai falar do anjo do Senhor, mas aqui nessa passagem em Ezequias, em 2 Reis, mas lá em Crônicas vai dizer que Deus trouxe pavor, que eles começaram a atacar entre eles, de tão medo que isso estava trazendo a eles. O Senhor dos exércitos está conosco. O salmista está dizendo, Ele está conosco em todos os instantes, Ele está lutando conosco, Ele está defendendo, Ele está em nosso favor. O salmista aqui está com a ideia que o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, está conosco, significa que Ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança que Ele não vai interromper, uma aliança que é perpétua, uma aliança na qual Ele disse a Abraão que dele seriam benditas todas as nações da terra. Ele cumpre com suas promessas. O salmista, quando está dizendo isso, ele está dizendo, Deus, Ele não somente é o Senhor dos exércitos, não somente Ele é poderoso, mas Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Olha que maravilhoso, como esse Deus Ele é maravilhoso. O salmista está declarando e está nos dizendo que nós não precisamos ficar apavorados, que nós não precisamos ficar com medo, mas que nós precisamos, mediante as tribulações, apenas confiar e descansar. O salmista aqui vai dizer que Deus, Ele cumpre a sua aliança com o seu povo. Deus é o nosso refúgio. Ele já resolveu os nossos problemas. Ele habita entre nós. Ele está conosco todos os dias. E depois o salmista vai dizer, depois de celebrar o poder de Deus, chamando Deus o Senhor dos exércitos, imediatamente ele adiciona outra sentença, o Deus de Jacó, pelo qual confirma o pacto feito outrora com Abraão, ou seja, a sua posteridade, que pertence à herança da graça prometida. Não há dúvida que Deus
lhes foi favorável. Também, como temos a última estrofe, o salmista aqui convida o seu povo a contemplar o que Deus fez e assim convida para adorar. Verso 8 a verso 11. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquete-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista convida os seus leitores a contemplar a obra de Deus. Vede, contemplem. O salmista está dizendo que todos esses livramentos foi Deus que fez. Desde o Egito, desde o período onde que o povo precisou entrar na terra prometida, onde que eles estavam enfrentando batalhas na conquista da sua terra, mesmo no período onde que Davi estava ali lutando, ele está dizendo, mesmo que ele usou homens, ele fez, ele está, olhe, vamos olhar, ver os livramentos que o Senhor tem feito, vamos ver os livramentos que o Senhor tem nos abençoado, assim como ele fez com Gideão e os 300, Deus ele tem livrado, e o salmista aqui vai nos fazer um convite que nós devemos aquietar. O convite sai notificado como Deus já dispersou os inimigos, os quais saíram contra o seu povo. A palavra aqui, desolações, é explicada pelo o que vem a seguir. Ele trouxe paz e as espadas foram destruídas. Na frase final do versículo 9, a NVI traduz a palavra hebraica, destruir suas armas de modo que não podiam mais atacar. Então note, o salmista está mostrando, está nos dizendo, contemplem e vejam o que Deus fez no nosso meio. A paz voltou a reinar. Eles não podem nos atacar, eles não têm sequer espadas para nos atacar novamente. A paz está reinando. E o que isso significa? O salmista agora vai nos dizer: aqueitai-vos. Quer dizer, literalmente, não mexam em nada, descansam. O Senhor chama a si mesmo de Deus de Jacó. Jacó meteu-se em apuros. Note lá comigo no final do verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Embora aqui nós temos a repetição do cântico, da estrofe, mas daqui também nós podemos ver. Quando Jacó, muitas das vezes, ele se meteu em grandes apuros por tentar fazer aquilo que não era da missão dele. Ele trouxe grandes problemas, não somente a ele mesmo, mas ele trouxe problema com o seu irmão, ele trouxe um problema na família que o seu pai ficou com raiva, a bênção seria para um, Deus já havia dado a ele uma promessa. Deus já disse para ele que o menor seria maior. Mas ele quis o quê? Interferir nos planos de Deus. Ele quis tomar iniciativa e fazer aquilo que Deus não havia dado a ele. E o que o salmista está nos dizendo é que nós precisamos nos aquietar, que nós precisamos ficar quieto. Nós não precisamos intervir nas circunstâncias, nós precisamos simplesmente ficar quieto, nós precisamos aquietar, porque se nós tentarmos lutar, se nós tentarmos resolver as nossas situações, o salmista está dizendo, vai piorar, vocês vão ficar apavorados, vai trazer grandes prejuízos, vai trazer grandes coisas para vocês, vocês simplesmente só precisam aquietai-vos. Fiquem quietos, não façam nada, simplesmente confiam em mim, eu não preciso que vocês usam das suas forças, das suas armas, dos seus cavaleiros, não, simplesmente esperem que eu vou livrar vocês, eu vou trazer a paz, não tentem me ajudar, eu não preciso de vocês. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que o Senhor fez em toda a narrativa no Antigo Testamento, quando Israel ele tentava interferir nos planos de Deus, ele piorava a situação. Quando ele confiava no Egito, ele ia para o Egito, ali ele era humilhado, ele era desprezado, faltava o alimento para ele. Mas quando o Senhor, ele estava lutando as lutas que Israel não tinha condição de lutar, quando Israel estava quieta, confiando em Deus, Deus ia e dava o alívio necessário e trazia a paz. E o salmista está dizendo, aqueitai-vos, sabei que Ele é Deus. Ele está nos dando uma outra ordem, preste atenção, conheçam este Deus. Vocês precisam não somente saber quem Ele é, mas conheçam Ele. E a ideia aqui de conhecer é viver constantemente com Ele. É conhecer os seus feitos, é conhecer como Ele livra, é conhecer Ele no dia a dia. A ideia aqui que o salmista está dizendo, vivam cada dia como se Ele fizesse parte de vocês.
Não dependam de homens, não depende de circunstância, mas lembre-se, vocês precisam ficar quietos e saber quem é o Deus de vocês. Ele é o Deus que traz toda a provisão, Ele é o Deus que traz todo o recurso necessário, por isso vocês precisam ficar quietos. Se nós nos dedicarmos em crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir nos planos de Deus. Deus permite que fiquemos em apertos para que a nossa fé cresça e Ele seja exaltado. Irmãos, o povo de Israel precisava do deserto. O deserto não foi algo simplesmente do acaso, não, foi algo do plano de Deus. Sabe por quê? Porque Israel ele confiava unicamente nos recursos que era vindo do Egito. No entanto, que quando nós olhamos as primeiras narrativas, nós só vemos queixa daquele povo. No Egito nós tínhamos isso, no Egito nós tínhamos carne, no Egito nós tínhamos água em abundância. No Egito, parece que eles esqueceram que ali eles estavam sendo castigados, que ali eles estavam perdendo os direitos de viver, que ali eles estavam sendo maltratados pelos egípcios, mas eles só conseguiam ver a seguinte coisa: lá no Egito nós tínhamos isso e aquilo, e Deus vai mostrar ao seu povo no deserto, que eles não precisavam mais confiar no Egito, que eles não precisavam confiar em outros recursos, mas que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que está superior a todas as coisas, esse Deus sustentaria, esse Deus resolveria todos os problemas de sua nação. Por isso o deserto era importante, porque eles precisavam entender, eles precisavam conhecer quem era Deus, e ali não tinham o que eles fazer, eles não podiam voltar para trás. Se eles voltassem para trás, eles eram mortos. Mas ali no deserto Deus trabalha, e eles são obrigados a esperar. Não são 4 dias não, são 40 anos. Eles aprendem a esperar e confiar no Senhor, e ali a fé deles são trabalhadas. Alguns, porque alguns nem sequer entraram na terra prometida. Mas o relato que nós temos precisamos ficar quietos, porque Deus está usando dessas circunstâncias para nos mostrar que Ele é Deus. Deus está usando desses recursos para nos mostrar que nós precisamos passar por dificuldades, porque em meio às dificuldades é que a nossa fé cresce. Portanto, o nosso dever deve ser nos aquietarmos os nossos corações, pois Deus está acima de todos. Ele é o nosso refúgio, fortaleza bem presente nas tribulações. Ele tem um plano e um propósito para nós. Nós não precisamos ficar apavorados. O plano de Deus jamais é interrompido. Deus ele tem cumprido o seu plano. Ele não precisa que nós, para fazer nada, Ele simplesmente tem o poder para fazer tudo e realizar tudo de acordo com a sua santa vontade. Ele é soberano e Ele age em nosso meio. Por isso nós precisamos nos aquietar. Quero concluir citando a poesia de Martim Lutero, no Cantor Cristão 323. Eu não sou um cantor, mas eu vou tentar ler a poesia. E olha aqui que Martim Lutero, provavelmente, ele vivia esse salmo. Ele entendeu esse salmo e ele sabia que todas as perseguições que ele estava enfrentando, ele sabia que ele poderia confiar em Deus. Note: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder ele defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos ao seu reino. Não importa a dificuldade que nós estamos atravessando, não importa quão difícil sejam os dias em que nós estamos vivendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem socorro nos dias de tribulação. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Passa a palavra ao pastor Fábio.